Opa, e aí? Eu tenho certeza que alguém aqui, seja um jovem ou uma pessoa mais adulta, já se frustrou jogando algum jogo que te dá a falsa sensação de escolha, onde aparece na sua tela para você tomar uma decisão, você escolhe a que seria mais condizente com a sua opinião sobre o momento do game e acha que está seguindo um caminho diferente na história, mas no fim acaba se frustrando porque na verdade é todo um caminho único, independente do que você faça. Eu dei essa introdução trazendo esse questionamento porque a questão de escolhas que verdadeiramente impactam nos jogos sempre foi uma coisa muito desejada pelos fãs, caminhos que te levam a finais diferentes, acontecimentos ou diálogos. A história meio que ia sendo moldada à sua maneira e vontades, podemos dizer assim. E eu conheço uma trilogia de jogos que te faz seguir caminhos diferentes de uma maneira que seja talvez genial, ou nem tanto. E é isso mesmo, não tem muito suspense, afinal vocês já estão vendo do que se trata na gameplay ao fundo. Então já se arruba na cadeira, sofá ou cama, seja lá onde você estiver, e presta atenção que hoje eu vou falar sobre a trilogia de maneira discursiva e talvez filosófica Infamous, o game que você pode ser o herói aclamado pelo povo ou o vilão que até mesmo você teme as suas ações. Ui! Para esclarecer um pouco o que foi dito no começo do vídeo, eu vou tentar explicar bem resumidamente sobre o sistema de karma que tem no jogo. E por aí vocês já vão entender tudo que eu quero falar e as discussões que a gente vai entrar aqui, fechou? Então beleza, Creuza, segue comigo aí. Infamous é uma trilogia de jogos que foi criada em maio de 2009, desenvolvida pela Sucker Punch, estúdio exclusivo da Sony, tendo os dois primeiros jogos feitos para PlayStation 3 e um terceiro e até então último jogo da saga para PlayStation 4. Nos três jogos podemos escolher trajetórias diferentes através do karma ou dignidade, chame como você quiser, tendo o caminho do herói, onde as pessoas irão te aclamar nas ruas pelos seus atos de bondade, olha só que legal, o que é uma clássica atitude das pessoas com seus heróis favoritos. Ou seja, pôsteres e artes com o seu rosto serão espalhadas por toda a cidade, te dando habilidades e roupas com tons mais claros de azul e tornando de fato um herói da cidade. Mas a gente também pode seguir o outro caminho, o outro lado e ser o vilão no jogo, e você se torna bem cruel para falar a real, mas para isso você tem que seguir a trilha infame ou maligna, ai credo, tomando decisões, ações e atitudes de um ser verdadeiramente egoísta e desprezível. E diferente do caminho heróico, aqui as pessoas vão temer você, o que é óbvio, e se tiverem a chance, vão te hostilizar nas ruas enquanto você estiver zanzando por aí. Suas roupas serão puxadas para um tom vermelho escuro e suas habilidades se tornarão cada vez mais cruéis, seja com os inimigos ou os inocentes, porque você pode interagir com eles também durante as batalhas, nas ruas e tudo mais. E bom, no geral, esse é o sistema de karma da trilogia, basicamente falando. Não precisa falar muito sobre os outros e nem dar muitos detalhes, o que vai me poupar um tempo legal. Dito tudo isso, acho que já dá pra saber onde eu quero chegar. Ou talvez não, mas é o seguinte, por que escolhemos isso? O que faz a gente se corromper durante a jornada de Infamous? Eu sei que tem muita gente que escolhe só pra fazer o final diferente, e isso seria o mais óbvio, então vamos descartar essa possibilidade de cara aqui, valeu? Porque o ponto que eu quero chegar não é esse, e sim que existem pessoas escolhendo ser infame porque realmente concordam com as atitudes que são feitas dentro do jogo, mesmo não sendo uma má pessoa no mundo real. Eu tenho algumas hipóteses quanto a isso, e ela envolve muito do nosso mundo real e da humanidade em si nessa questão, apesar do jogo não trabalhar tanto isso e nem ser bem o foco do game, porque é uma história bem parecida com os X-Men, inclusive todos os enredos bebem muito dessa fonte, um mundo onde existem mutantes e não mutantes, e a maioria, que são as pessoas normais, né, sem poderes, chamam os mutantes de aberração e tudo de ruim que acontece no mundo passa a ser culpa deles. Todo mundo já tá cansado de ver isso nos quadrinhos ou desenhos, né? Mas dessa vez é você quem tá controlando o personagem da história e sentindo tudo isso na pele, sentindo como é ser excluído e julgado pela sociedade uma aberração por ser diferente, onde te querem preso ou morto pelo bem maior da sociedade, e esse bem maior que seriam as pessoas normais. E a próxima pergunta que eu faço pra vocês é: o que forma um bom vilão? Na minha concepção, bons vilões possuem uma construção para chegar até o momento em que eles se tornam de fato uma ameaça. Afinal, ninguém nasce mal, mas o mundo o corrompe. E uma das partes mais carismáticas de algum vilão é justamente isso, os motivos pelo qual ele chegou a esse ponto. No caso do jogo, serão as suas decisões. Muitas vezes, os vilões em histórias de cinemas e literárias são criados de maneira a terem motivações profundas e compreensíveis, mesmo que suas escolhas e comportamentos não sejam normalmente aceitáveis. Essa abordagem é muito legal porque ela pode tornar os vilões mais humanos, evitando que seja simplesmente personagens genéricos do mal. Mas agora voltando pro jogo, quando a gente, jogador, é capaz de entender as experiências, traumas
traumas e circunstâncias que te levaram a escolher o caminho do vilão, isso pode gerar um tipo de empatia e compreensão das falas e intenções de qualquer um dos personagens. E isso é bem interessante, na verdade, porque nas histórias temos protagonistas formados, com suas características e principalmente opiniões estabelecidas. Porque, jovens, apesar das nossas escolhas durante a campanha, tanto Cole quanto Delsin, ou até mesmo a Fett, eles são heróis. Eles não são pessoas ruins, são humanos, mas também heróis com problemas justamente por serem humanos. E por causa disso, podem ocorrer falhas durante o processo de amadurecimento para qualquer que seja o lado, tanto do mal quanto do bem. Mas e se você traz isso para o mundo real? Já pensaram nisso? Como o mundo ia ser belo? Nessa maravilha que a gente vive? Outra pergunta é, quanto tempo você levaria para desistir completamente da humanidade? Afinal, isso é bem mais fácil do que parece. Quer ver um exemplo? Digamos que você nasceu com poderes e aprendeu a controlá-los ainda durante a juventude. Mas na escola onde você estudava, você sofria bullying de um grupo de pessoas. Todo dia chegava um cara desse grupo, mano, e te cobria na porrada, na frente de todo mundo da escola e ninguém fazia nada para te ajudar. Tu iria ou não usar o que você tem contra ele? Sua mente continuaria a mesma depois de sofrer tudo isso? Pois é, irmão. É uma questão pesada, na verdade. Mas a gente sabe bem o que acontece com isso na nossa realidade. E eu nem preciso explicar muito para vocês sacarem. The Boys, para mim, é uma série que mostra bastante tudo isso. De uma forma exagerada, é claro, afinal é uma série. Mas eu tenho quase certeza que se a grande maioria das pessoas tivesse algum poder, quase todo mundo seria daquela forma. Até porque quando você tá na internet e você vê comentários sobre essa série, o que predomina é que ela relata a realidade de como seriam os heróis de verdade no mundo real. E também não é muito difícil você encontrar pessoas falando que se tivesse poderes iria acabar com o planeta porque não aguentam mais. Todas as pessoas que falam isso, se vivessem esse contexto, elas iriam querer primeiramente ser o herói. Mas tem um ponto bem crucial no meio de tudo isso. Na minha opinião, eu não acredito que tem muito a ver com bondade genuína, de ajudar de verdade o próximo, sabe? É mais voltado para aquela galera que ajuda alguém quando tá na frente das câmeras e depois que acaba o vídeo ou a filmagem, a pessoa vira um babaca completo. Não tem a ver com bondade, mas sim com o poder que tá nas suas mãos e o quanto você pode usar isso para se tornar influente. Dependendo de como for a situação, talvez você até tenha um traço de bondade, mas se você for o único com poderes ou considerado o mais poderoso de todos, a sua índole vai mudar muito conforme você for ficando cada vez mais conhecido. Isso já acontece com pessoas famosas. Imagina essas pessoas sendo vistas como salvadores da humanidade. É bizarro e assustador. E não, meu jovem, você não iria ser um Superman, tá bom? Porque tudo isso mexe muito com o ego de um ser humano. Dê ao homem fama e dinheiro e você vai ver quem ele é de verdade. Já ouviu essa, não ouviu? Pois então, quando esse sentimento tá em jogo, filhão, esquece. As pessoas viram simplesmente as suas piores versões possíveis. Ter a sensação de que você é maior ou mais importante do que os outros por ser um super, como que tu se sentiria, hein? Já imaginou isso? Muitos filmes e séries ilustram isso muito bem. O sentimento de se sentir acima de tudo prevalecendo contra o da bondade. E isso é um fato que iria ocorrer, mano. O ser humano é assim. Vai fazer o seu ato de bondade ali, mas quando estiver num lugar longe de tudo, vai se sentir superior e que as pessoas precisam dessa pessoa. Isso vai de encontro a tudo que eu falei sobre ser vilão. E o que leva uma pessoa a ser assim? Porque é impossível não se corromper com a sociedade em que a gente vive hoje. É ou não é? Roubos, mortes, guerras, estupros, sequestro, fome, pobreza, desigualdade, problemas e problemas, mano, que nunca parecem ter fim e ninguém nunca dá a mínima pra tudo isso que acontece. Vivemos numa sociedade onde os nossos problemas são mais graves ou mais difíceis de resolver do que o do próximo. Tudo o que os outros fazem pra você é mais fácil do que o que você faz. E tudo isso vai se amontoando, surgindo inveja, ódio e rancor, onde poucas pessoas buscam entender a dor do próximo ou auxiliar em alguma coisa. O julgamento é sempre mais fácil e as pessoas geralmente optam por esse caminho, infelizmente. Mas enfim, rapaziada, sobre esse papo de caminho, o caminho desse vídeo é questionar até onde seguimos com as nossas convicções, na linha da moralidade, entendeu? Vivendo no mundo de hoje, sendo super poderosos e com influência para mudar o mundo de vez. Até onde o nosso coração controla as nossas atitudes. É uma questão para se refletir aí. Esse foi um vídeo com uma abordagem totalmente diferente do habitual, uma pegada mais de questionamento sobre moral e convicções. Foi uma parada mais experimental e eu espero que dê certo e vocês tenham curtido. Muito obrigado por ficar até aqui e ficar me escutando conversando essas bobeiras, valeu? Até o próximo vídeo, segue lá no Twitter, valeu, falou e até mais.